ódio, com a raiva de Aquiles. E eles, para celebrar aquele casório, resolvem dar uma festa, uma grande festa no Olimpo, e chamam, obviamente, todas as divindades, né? Todas não. Eles não chamam as eríneas. As eríneas eram as divindades sedentas de sangue humano, as divindades da vingança. Eles não chamam as eríneas por motivo óbvio, né? Para não dar problema, mas aí que deu problema mesmo. As eríneas ficaram furiosas, que era assim que elas ficavam o tempo todo, né? Mal-humoradas, e resolvem se valer de um artifício para criar um rebu, criar um problema na festa. A festa estava maravilhosa, aquele vinho de primeira qualidade, néctar, ambrosia, aquela coisa, deuses e deusas passeando para lá e para cá, né? Na sua perfeição olimpiana, exceto Hefesto, mas a gente fala dele depois. E ela joga uma maçã de ouro. A maçã que tinha uma inscrição: para ser dada à mais bela das deusas, para se entregue à mais bela das deusas. Aí, pronto, foi aquela confusão, né? Afrodite, toda sedutora, falou: bom, é claro que a maçã me pertence. Palas Atenas já veio: sai daí, sua bruaca, a maçã é minha. E você, veio a mãe, Hera, esposa de Zeus, falou: vocês são franguinhas, essa maçã é minha, obviamente. Aí, aquela briga: de quem era a maçã? Temos que resolver. Vamos para quem? Vamos para o nosso árbitro supremo, Zeus. Aí Zeus olhou aquelas três Dorincreco em frente dele, a Dorincreco propriamente dita, as filhas dele, e falou: bom, vai ficar ruim para mim, porque eu não posso. Se eu escolho Hera, minhas filhas ficam chateadas. Se eu escolho uma das filhas, uma outra filha, Hera vai ficar chateada. Não tem jeito, eu vou terceirizar. Aí ele falou assim: não, olha só, eu não vou escolher, vou ter que terceirizar isso aí. Tem um mortal, né? Tem um comedor de pão, como eu chamava os mortais, que entende um pouquinho de mulher. O nome dele é Alexandre. Daí é uma boa maneira de você começar uma aula sobre Grécia Antiga, pegando os nomes dos seus alunos e ver se tem um nome grego como Alexandre. Dizer: você pode não saber, mas o seu nome vem dessa tradição grega. E contar essa história da Guerra de Troia, onde tem um Alexandre, também chamado de Paris, tão importante. E aí as deusas, e Alexandre realmente era um príncipe troiano, né? Filho de Príamo, o rei de Troia, e ele estava lá, tranquilão, né? Pastando, pensando no baile daquele sábado, quem iria azarar aquela coisa. Daqui a pouco aparece aquele clarão de luz, três deusas lindas, ele não sabe nem para onde olhar, fala: que isso? Meu Deus do céu, estou sonhando, né? Elas aparecem e falam para ele: não, é o seguinte, você foi eleito por Zeus, você vai ter que escolher com a mais bela das deusas. Aí, pô, bambeou o joelho do camarada, ele não sabia o que fazer. Falou: bom, para mim todas vocês são lindas, não tem como, né? As divindades perto de um ser humano são maravilhosas. Aí começou aquele, né? Palas Atenas chegou perto dele e falou: ô Alexandre, né? Teu nome, Alexandre? Olha só, se você me escolher, você vai se tornar um guerreiro invencível. Eu te ensino as artes da guerra e você vence qualquer guerra. Ah, é? Interessante, né? Interessante, bacana. Daqui a pouco chega a Hera e diz assim: olha só, menininho, melhor você me escolher. Vai ser o imperador mais importante, você vai dominar, você tem um império magnífico, você vai se estender pelos confins da terra. Aí ele: pô, estão subindo a proposta, né? Aí chega a Afrodite, que em Homero, Afrodite não é marcada pela beleza. Afrodite é marcada pela sedução. O epíteto homérico para Afrodite não é Afrodite a mais bela, não. É a Afrodite dos risos amante. Ela ria como se estivesse rindo o tempo todo para o seu amante. Era aí, daí que vinha a sedução de Afrodite, não da beleza física, esteticamente, né? Era da graça que ela tinha. Então chega Afrodite perto dele, já conhecendo a malandragem de Alexandre, qual era o fraco dele, diz assim: olha só, eu sei que deve te oferecer algumas coisinhas aí, mas que tal o amor da mais bela das mortais, hein? Aí ele: o amor da mais bela das mortais? O amor, que era nada mais nada menos que Helena. Acontece que Helena era complicado, porque Helena era mulher casada. E não era casada com qualquer um. Era casada com o rei de Esparta, que não era qualquer um, que era irmão do rei mais poderoso da Grécia, descrita nos poemas homéricos, certo? Que era o rei de Micena. Ou seja, se você mexesse com Helena, você mexia com o marido. Se mexesse com o marido, mexia com o irmão, o cunhado de Helena, que era todo poderoso.
Então era um encrenca você mexer. Mas com a ajuda dos deuses a gente consegue tudo, não é, Ganesha? E aí ele vai, é muito bem recebido em Esparta, né? Verdade, a família dele tinha vínculos de hospitalidade com os espartanos, então recebido, convidado, maravilhoso, né? Helena não dá nenhuma bola para ele, é uma mulher respeitável e tal, não, trata bem o convidado, mas não quer saber, é uma mulher casada, tá com Menelau, tá tudo certo. Aí entra Afrodite. Primeiro, o avô de Menelau morre e ele tem que ir ao funeral. E ele fala: querida, você pode ficar cuidando do nosso convidado aí, do Alexandre? Ela fala: bom, vai ficar aqui sozinho comigo e tal, mas tudo bem, vocês são, né, tem relações de hospitalidade, eu fico, até parece ser um rapaz respeitoso, tudo bem, eu fico aqui tomando conta e tal. Faço essa sala para ele. Mas aí chega a Afrodite. Afrodite enfeitiça literalmente Helena, né? E faz com que Helena fique totalmente, perdidamente apaixonada por Alexandre. Aí Alexandre, na mão grande, leva Helena para Troia. Foge com Helena. Como se diz no Ceará, rapta Helena. E pronto. Daí veio a Guerra de Troia. Foi essa história que eu contei lá, 7h30 da manhã, para as crianças do jardim de infância, né? Depois essa história continua e a gente vai continuar nas próximas aulas, mas a origem da guerra é essa. Depois os gregos mandam uma expedição de mais de 1000 navios contra a Troia. E eu contei isso para as crianças e qual foi o resultado? Primeiro, todas prestaram atenção. Aí a namorada desse meu primo, chamado Marcos Alvito, ela aproveitou a atividade, né, como se diz para essa idade. Ela pediu que as crianças e os meninos desenhassem, né, as crianças, meninas, desenhassem aquilo que tinha sido mais importante para ela. Aí a gente vê como é que são fortes essas marcas, essa construção identitária de gênero. Eram crianças de 6 anos, 7 anos. Todas as meninas, sem exceção, desenharam as deusas. Quando não desenharam a própria Afrodite, né, que afinal venceu o primeiro concurso de Miss Olimpo que se tem notícia na história. Aliás, eu escrevi um livro que se chama 12 Pedacinhos da Grécia Antiga, que tem essa história. E os meninos? A guerra, obviamente, né? Os navios, né? Já pensando na guerra, então a gente já fica... Eu costumo brincar, falo assim, o futebol é novela para homens, né? Porque a novela, embora homens assistam também, assim como mulheres assistem ao futebol, né, e jogam futebol. Minha filha, eu ensino ela a jogar futebol, ela adora futebol, adora ver, adora o nosso Flamengo, né? Eu crio bem os meus filhos, eu tomo conta deles direitinho, todos os dois são Flamengo, já estou com a minha missão cumprida, né? Mas ela, na verdade, a novela, ela tem como tema sempre o amor, as desventuras do amor, né? Que é um tema na nossa sociedade que cabe mais às mulheres. Infelizmente, deveria caber a todos nós. Aí tem um descompasso, né? E o tema da guerra cabe aos homens. O futebol é uma novela sobre a guerra. Basicamente é isso que é o futebol, né? Por isso os homens gostam tanto de futebol. Não vou estudar a Grécia Antiga, não vou estudar a Guerra de Troia, mas estudam o Flamengo contra não sei o quê, as rivalidades, né? Os poderosos esquadrões, nós somos vitoriosos, derrotamos. É um linguajar muito antigo, é um linguajar da guerra. Então, os meninos desenharam a guerra. A outra aula, que é extremamente difícil, foi extremamente difícil de dar, talvez tenha sido um desafio ainda maior, né? Que depois disso a gente vai encerrar o nosso primeiro dia, depois pode ter um happy hour, mas assim, em termos de aula vai ser isso. Foi quando um amigo meu, chamado Marcelo Freixo, que tinha sido meu aluno na história, mas assim, ele virou o jogo, né? Porque ao longo do tempo eu aprendi muito mais com ele do que ele aprendeu comigo. Ele foi meu aluno de história antiga, né? E eu lembro dele enquanto aluno. Sempre uma pessoa muito interessada e tal. Interessada não só na sala de aula, mas tudo que estava acontecendo fora da sala de aula. E o Marcelo, como ele costuma fazer, me colocou numa fria, né? Ele me colocou em várias frias, todas elas foram importantes para mim. Mas essa foi assim, eu estava escrevendo sobre a Acari, estava fazendo uma pesquisa sobre a favela de Acari, e aí ele me chama para dar aula, claro, numa penitenciária. Até aí tudo bem, estava estudando antropologia, eu podia falar de violência, podia falar de preconceito, mas não, ele falou, não mano, eu quero que você dê uma aula sobre a democracia ateniense. Na penitenciária, né,
uma determinada penitenciária lá de Niterói. Tá, democracia ateniense, claro, tema facílimo de dar aula para o pessoal da penitenciária. Como é que eu dei essa aula? Simples. Eu peguei o julgamento de Sócrates. Usei o julgamento de Sócrates para comparar com o julgamento deles. Que se tem uma coisa que um apenado, né, uma pessoa que já foi julgada e condenada e recebeu uma pena, se chama de apenado. Que uma pessoa que está na situação de apenado sabe, é sobre a justiça. Mas não assim, a justiça filosoficamente. Não a justiça da Constituição ou do Código Penal. Ele sabe a justiça como é que é. O que o juiz pergunta a ele, o que o advogado fala, né, quanto tempo demora, ele tem que ficar numa cadeia esperando a pena, se tem redução de pena. Eles conhecem esses meandros, eles ficam pensando, todo mundo diz, os caras só ficam pensando em maldade. Não, eles ficam pensando o tempo todo numa única palavra, liberdade. Tá? Tem uma história muito bonita do Wilson Moreira que eu conto outro dia, de uma música que ele fez. Ele era, na verdade, guarda penitenciário e fez aquela música. Abre as asas sobre mim, ó Senhora, liberdade. Ele fez porque todos os presos contaram a mesma história. Eu sou inocente, eu quero a minha liberdade. Né? E aí conta, ele mesmo contou numa entrevista que ele, um homem muito forte, né, era muito respeitado, porque respeitava muito esses seres humanos que estavam ali naquela condição de apenados. E aí chegou um dia, aí tocou essa música lá no alto-falante da penitenciária. Aí chegou um perto dele e falou: chefia, foi tu que compôs essa música? Pô, parabéns aí, chefia. Pô, maneiro mesmo. Porque ela fala de liberdade. Eles conheciam os meandros, né, do processo, dos processos deles. Claro, não tinha uma técnica, precisa de um advogado, né, Carolina? Mas conheciam esses meandros. Eu falei, eles conhecem tudo sobre julgamento. Eu vou comparar as duas democracias através de julgamento. Como é que é o julgamento deles? Como é que é o julgamento daquele que 90% das vezes é um preto, pobre, morador de favela, que esse que vai ser condenado? Eu já tive lá no tribunal do júri, então eu sei como é que é. Ele senta aqui, tá? Aí senta, ele tá lá todo pequenininho, né? Tem aquela mesa altíssima, tá o juiz, estão os 7 jurados, né? Que normalmente são históricos, sociologicamente brancos, de classe média, tá? O juiz pergunta a ele, ele responde. Mas a resposta dele não vai para os autos. O juiz traduz a resposta dele. O juiz vira para o escrevente, que está presente na sala, e diz: o réu disse que... Tem uma tradução do juiz. Esse sujeito que está sendo julgado não tem direito a ter a sua própria voz ouvida. E o juiz às vezes não entende o que ele está falando. Eu tive, por exemplo, um julgamento em que o sujeito falou: bom, eu estava na frente da minha casa, ali na minha barraca, né? A barraca para ele é sinônimo de estabelecimento comercial. Ele estava numa sala na frente da casa dele, estava na casa dele. Aí o juiz, bom, vira para o escrevente e fala: ele disse que estava do lado de fora da casa dele, dentro de uma barraca. É assim que esse elemento é julgado, né? Elemento porque é assim que ele é tratado. O advogado, o promotor desse caso, ele disse assim: olha, vocês me conhecem, olhando para o jurado, vocês me conhecem. Plateia, estudantes de direito, aquele tempo antes das cotas, todos brancos de classe média, né? Rindo pra caramba, vocês me conhecem. Vocês sabem que comigo, ladrão, bandido, tá? É na vala, ou seja, mata ou na tranca. Usou a palavra mesmo, a gíria para cadeia. E aí a plateia toda, né, os jurados segurando o riso, que não podiam se manifestar, o juiz tranquilo, e o juiz deixa ele se expressar à vontade. Veio o advogado de defesa. O advogado de defesa defendeu brilhantemente. Ele apontou para o réu, que era morador de favela, de Copacabana, que curiosamente já sabia que ia ser julgado há 8 anos e não fugiu, né? A justiça é tão lerda que ele esperou 8 anos pelo julgamento e não fugiu, podia ter fugido. Ele estava esperando liberdade, o que mostra no mínimo a boa vontade dele. E ele estava sendo condenado, ou estava sendo julgado, por ter tentado matar um sujeito no samba. Qual foi a história? Ele tinha um amante, levou a amante para o pagode, levou a amante para o samba, chegando lá, né? O Ricardópolis deu em cima da amante dele. Aí ele não perdoou essa infidelidade, nessa tentativa de infidelidade, que também é bastante contraditória. Foi atrás do cara, o cara fugiu, eles deu uma opção de tiro no cara, nenhum deles pegou, mas era tentativa de homicídio.
E como é que o advogado de defesa o defendeu? Eu já vou chegar lá na Grécia Antiga, calma. Eu sei que vocês acham que eu me perdi, às vezes eu me perco, mas agora não. Ele contou o seguinte: o advogado de defesa chegou e disse assim, apontou para o réu, histórico sociologicamente preto, e disse assim: senhores jurados, senhor juiz, mirem o réu. Mirem, assim. Pobre, favelado, feio pra caramba, claro, com uma lei Afonso Arinos em vigor, e ele sendo advogado não disse que ele era preto, mas aquilo ali estava anunciado, né? Imaginem, isso foi a defesa dele, eu tenho isso gravado. Ele disse: imaginem que ele está sendo julgado por pretensamente ter dado tiros, né, em defesa da sua amante. Um homem desse é um milagre que ele tenha conseguido uma mulher para casar. Imagina se ele tem amante. Essa foi a defesa do advogado de defesa. Então eu contei essa história para ele e enfatizei que no nosso sistema democrático, que é um sistema não da participação, mas da representação, da delegação de poder, não é? Eu tenho que ter um advogado. O juiz traduz muito mal tudo aquilo que eu digo. E tem 7 jurados para me julgar. São apenas 7 pessoas. E que vêm sempre da mesma classe. Como é que Sócrates foi julgado em Atenas? Eu depois falo das causas do julgamento de Sócrates. Eu falei um pouquinho antes da aula começar. Mas outro dia a gente vai falar de Sócrates. Mas o que importa é que Sócrates foi julgado por 501 juízes, que foram sorteados entre o corpo de cidadãos atenienses. Dentre esses 501 juízes tinha camponês, tinha verdureiro, tinha artesão que fabricava vasos, né? Tinha proprietário de terras, tinha o sujeito que estava desempregado. Ou seja, ele foi julgado por uma parcela extremamente significativa da comunidade de cidadãos atenienses, do conjunto de cidadãos atenienses. E a partir disso, né, eu construí uma oposição entre uma democracia em que o poder é delegado, por isso tem alguém que nos representa, que é uma questão sempre muito problemática da democracia, e uma democracia participativa, em que efetivamente são os cidadãos que gerem a cidade, são os cidadãos que julgam os cidadãos. Não havia um juiz, tinha 501 juízes, era sempre um número ímpar para não dar empate, né? E não havia abstenção possível também, não tem esse negócio de ficar em cima do muro, tinha que votar sim ou não. Você não tinha direito a advogado, você mesmo tinha que se defender, não tinha advogado, já tinha os logógrafos, que compunham uma peça e você decorava aquilo e chegava lá e mais ou menos tentava, né, se explicar de acordo com aquilo que o logógrafo tinha preparado para você, mas não tinha advogado. Então você tinha a acusação e você tinha a defesa feita pelo próprio cidadão. O pessoal lá da penitenciária entendeu perfeitamente que Atenas era um mundo completamente diferente, que a democracia em Atenas era algo completamente diferente da democracia contemporânea. Foi assim que eu dei essas 2 aulas. Então, qualquer aula que você vai dar sobre Grécia Antiga, você tem que partir do seu aluno. Eu, por exemplo, quando dei a minha primeira aula de Grécia Antiga, eu dei a primeira aula de Grécia Antiga em São João de Meriti, na verdade em Vilar dos Teles, né? E gostaria, não sei se tiver algum aluno daquela época lá, da SOBEC, gostaria de agradecer as lições que eu tive lá. E eu tinha uma aluna, eu era muito jovem, né? Eu estava na faculdade ainda, eu tinha 22 anos. E eu fui cercado literalmente pelas alunas, né? Que na maior naturalidade, sem nenhuma maldade, com toda a espontaneidade, perguntaram: você é casado, solteiro ou, gira da época, tico-tico no fubá, né? Eu falei: olha, eu não sou casado, sou solteiro, mas tenho uma namorada, gosto da namorada, então tudo bem, né? Mas tinha uma aluna que, digamos assim, ela não desistia. Ela sentava mais ou menos na primeira fileira e ficava lá, aquela coisa. Mas eu já achava que aquilo não tinha problema nenhum. Ela me tratava muito bem, educadamente, não me assediava nem nada, mas era um olhar especial, né? Digamos assim, que ela tinha. As outras não, eu falava: tá tudo bem, esse cara tá lá. E o nome dela era Nilceia. Ela era baixinha, ela era magrinha, né? E era aquilo que histórico sociologicamente no Brasil a gente chama de negra, tá? Então ela ficava lá assistindo a aula, olhando, e eu, claro que sabia que não era pelos meus parcos conhecimentos de Grécia Antiga que ela estava fazendo aquela carinha, né? Olhando assim.
E um dia eu comecei a falar de Atenas, da composição dos cidadãos atenienses, comecei a falar da escravidão, porque tinha escravos, que não eram cidadãos, eram escravos e tal. Aí eu vi a Nilceia murchar. E eu sempre falei que para você ser professor só precisa duas coisas. Duas coisas. Vergonha na cara, você vai ter que se preparar, porque senão você vai passar vergonha diante de muita gente. E generosidade. Porque você quer, o importante não é você na aula, o importante são os seus alunos, né? O importante é você ajudá-los. E aí com isso eu sempre tenho essa mania de ficar olhando nos olhos dos meus alunos, para ver o que está acontecendo. Não preciso perguntar se a aula está boa ou se está má, é só olhar nos olhos, que eu vou ter uma resposta sincera. Por mais que o aluno queira disfarçar, ele está com sono, ele está achando aquilo mais ou menos, ou ele está gostando, está interessado, ele está preocupado. E a Nilceia murchou na minha frente. Eu falei: Nilceia, parei a aula, o que houve? Não, professor, estou muito triste. E por que você está tão triste assim, Nilceia? Isso aconteceu há 33 anos atrás. Ela disse: não, porque eu não sabia que nós negros éramos escravos já há 2.500 anos atrás. Aí eu fiz a festa. Falei: o que, Nilceia? Primeiro eu fiquei chocado, porque a aula não é aquilo que você fala, a aula é aquilo que o aluno entende. E ele vai entender segundo a vivência dele. Então primeiro você tem que saber quem é o teu aluno, qual é a vivência dele. Senão você pode estar, na melhor das intenções, você está dando uma aula péssima, você está reafirmando uma série de coisas erradas. Aí eu falei: não, Nilceia, sabe a Xuxa? A Xuxa estava no auge, sabe a Xuxa? Os escravos da Grécia vinham, por exemplo, das regiões do Mar Negro, das regiões lá do interior, ainda tinha a União Soviética nesse tempo, ainda faltava muitos anos, alguns anos, meia dúzia de anos para a União Soviética deixar de existir. Então ele veio lá do interior da União Soviética, um bando de louro, de olho azul, né? E os gregos eram bem morenos, cabelo preto, não eram negros, mas, né, chegavam mais perto. E eles escravizavam os louros. Todos, e aí o Candeia canta isso numa música, nessa época eu não conhecia samba, né? Ele canta: todos os povos já foram escravos. Todos os povos, a escravidão era um fato comum. Aí a Nilceia renasceu, né? Voltou a ser aquela boa e velha Nilceia, deu um sorrisão, e eu fiquei preocupado. Foi uma das primeiras grandes lições que eu tive enquanto professor, né? De tentar saber qual é a vivência dos seus alunos. Eles são crianças? São, mas crianças de 7 anos já têm suas tendências. A questão de gênero, por exemplo, já é uma que você pode explorar com crianças da mais tenra idade, né? Eles são seres humanos que estão confinados, que eu acho assim, uma punição, não dá para explicar, só quem já esteve lá que viu. Eu não consigo pensar, é uma coisa absolutamente enlouquecedora, né? Eu admirava que eles conseguissem ainda, né, enfim, ter mostra a capacidade, a plasticidade do ser humano, né? E se você vai estar dando aula numa escola, como eu estava, né, em São João de Meriti, em Vilar dos Teles, que a maioria dos seus alunos são históricos sociologicamente dentro da sociedade brasileira, negros, com tudo que isso implica, do preconceito, das questões de autoestima e de muitas outras, a aula é sempre um diálogo. Vocês podem estar em silêncio, mas tem um diálogo aí na mente de vocês. Então eu sei que eu estou falando para vários professores, por exemplo, né? Já que é uma das preocupações de vocês era a questão do ensino de história. Então, nessa nossa primeira aula, nessa aula 0, eu quis me dedicar a essa coisa. Os gregos antigos são importantes, mas eles são importantes porque são importantes para nós. Nós é que estamos vivos. Aí eu vou contar a última história. Fui para a Grécia Antiga, eu nunca tive automóvel, tive 2 Fiat 147, né, que era um protótipo de automóvel. Pô, ninguém riu, é triste, a gente prepara a piada, faz a piada. Já estou acostumado. Então, vendi o Fiat 147, né, e fui para a Grécia. Aí subo o Partenon, num dia de frio, gelado, inverno gelado, subo o Partenon gritando: porra, Grécia, sensacional, maravilha, subo o Partenon, aquela coisa e tal. Fico maravilhado, beijo no chão, abraço as colunas, fico enlouquecido, pirado. Aí volto pro hotel, poxa, totalmente tomo vinho, moussaka, como moussaka, não sei o que, um negócio lá com berinjela. Aí, pô, na hora eu vou dormir. Aí eu vou dormir cansado, eu vou dormir na Grécia,
dia na Grécia. Coisa mais sensacional. Obrigado, meus deuses. Poxa, eu vim à Grécia. Grécia, eu tô aqui. Agora já posso morrer, mas espera amanhã pelo menos. Deixa eu dormir um diazinho. Aí quando eu tô tentando dormir, o quê? Era um pernilongo. Eram vários pernilongos. Passei a noite inteira sem conseguir dormir, porque tinha uma música, uma sinfonia de pernilongos me infernizando. Se eu tentasse, eles me picavam, me picavam, me picavam. Eu passei a noite em claro, no dia seguinte eu estava visitando os museus, né, com olheiras. Mas aquele pernilongo era um pernilongo filósofo, que me ensinou a grande lição, que é a lição número 0 para essa aula aqui. Os gregos antigos existiram. Eles foram pessoas picadas de mosquito, que sentiam dor, que ficavam entediados, que choravam, que amavam, que matavam, que morriam. A grande responsabilidade que a gente tem, né, para com eles é ter isso em mente sempre. Os gregos antigos, claro, são objeto de teses, dissertações, artigos. Eu vou lá, espero encontrar os gregos vivos e eles estão assassinados. De novo, eles já morreram e morrem de novo. A pior morte que pode haver, que é a morte pelo tratamento acadêmico, pelo tratamento classificatório, pelo tratamento ordenatório. Voltando ao nosso exemplo, Wilson Batista, quando cantou Meu Chapéu do Lado, Hermes também usava chapéu do lado. Tamanco arrastando, Hermes usava sandália. Lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, Hermes era cheio de rebolado dialético. Provoca e desafia, os deuses viviam o tempo todo em competição, se provocando. Eu tenho orgulho em ser tão vadio, Hermes também. Mesmo sem ter nunca entrado na academia, ele sabia muito mais dos gregos antigos do que uma boa parte dos nossos acadêmicos, porque a generosidade também é uma qualidade que deve ser cultivada. Gente, muito obrigado. Boa noite. Até a próxima.